fazer aqui o conteúdo. Acho que uma parte é bem de contextualização, né? Então, vou passar bem rapidinho, o pessoal vai perguntando aí, não tem problema, vou passar de uma forma um pouquinho mais acelerada, depois, se der tempo, a gente faz aí o perguntas e respostas. Bom, então, primeiramente agradecer, obviamente, né? A BPMP Rio Grande do Sul, a BPMP Brasil, ao Christian, né, que convidou aí, me convidou para participar desse evento, que está super legal. Aproveito para parabenizar mesmo aí toda a equipe que esteve envolvida. Quase me senti de novo nos BPM Days presenciais, né? A galera de peso aí, fazendo apresentações super bacanas, né? Não temos, infelizmente, as pessoas uma do lado da outra, mas o chat aí achei que ficou super interessante, a galera participando muito, trazendo aí muita coisa super legal, né? Até o Christian já fez aí o favor de fazer o jabazinho do BPM Talks, né? Que também o chat é, com certeza, sempre o quarto elemento no nosso caso, né? Que temos eu e o Daço como apresentadores, aí o convidado o chat é sempre o quarto elemento, super agregador. Até o Fábio Americano está por aí, que é um dos maiores comentaristas do nosso VPM Talks, né? Também está aqui. Então, agradeço aí todo mundo. Agradeço o Zago aí, a Bruna, né? Pelo apoio, né, nesse processo aí de participação do BPM Day. E para começar, para a gente não perder muito tempo, eu quero fazer algumas observações aqui, mas enquanto eu faço as observações, eu já queria deixar compartilhada a tela do Mentimeter, né? Que eu falei aí que a Kelly estragou o meu pioneirismo do dia no uso da ferramenta, mas como a gente estava brincando no chat, né? Isso aí, muitos lugares já estão, muitas pessoas em muitos eventos já estão usando esse tipo de interação, né? Que hoje em dia eu acho que, na minha opinião, o digital, sem alguma ferramenta que ajude a interagir, torna a coisa um pouco ruim, né? Um pouco unidirecional, né? No caso aqui, como a gente teve o tempo todo o chat, já foi uma coisa bem interessante, né? Já dá uma dinâmica totalmente diferente, mas queria trazer mais essa ferramenta aqui para dar uma dinamizada. Então, para a dinâmica aqui é a mesma que foi feita aí pela Kelly, né? Basicamente, vocês têm que entrar no link aí. Estou vendo até que o pessoal já começou a postar. Se alguém puder postar para mim aqui, eu ia postar no chat o link, mas o link para mim fica embaixo de uma tela do Zoom aqui que eu não estou conseguindo achar onde é que eu tiro. Aí, legal, Vinícius já colocou. Então, como eu não estou conseguindo acessar. Então, vou deixar aqui a tela para vocês irem respondendo, né? Quais são, na opinião de vocês, os principais desafios do alinhamento estratégico, tático e operacional na pandemia e na transformação digital, que são os nossos focos aí dentro dessa apresentação, né? Enquanto, vamos fazendo tudo meio ao mesmo tempo aqui, para poupar um pouquinho de tempo, mas enquanto a galera vai escrevendo, eu queria já também fazer alguns paralelos aí com o que foi falado no evento, novamente parabenizando, um super evento, a galera de peso, né? E eu acho que o digital traz essa possibilidade de uma forma mais potencializada do que no físico, né? Que é trazer as pessoas onde quer que elas estejam. Já aproveito também para agradecer a honra de estar finalizando este dia, né? Logicamente temos aí depois o quiz, mas finalizando aí essa sequência de palestras, obviamente por uma série de questões técnicas e práticas, encontros e desencontros, né? Não mérito ou desmérito, porque realmente só teve gente de peso aí, mas fico feliz de estar finalizando aí essa sequência e até conversando com o Christian sobre ser a última palestra, né? Alguém colocou um número de celular aqui, é isso? Até conversando com o Christian, né, sobre a questão de ser a última palestra, eu acho que é interessante pelo ponto de vista de que eu acho que isso, né, do alinhamento entre o estratégico e tático operacional vai muito de encontro
como que eu consigo juntar tudo isso que foi falado, né? E transformar em resultados nas organizações. Então, eu fui anotando aqui num bloquinho de notas, né? Algumas coisas que eu fui pescando durante o evento, algumas partes até não assisti, peguei mais pelo tema, não consegui acompanhar, mas a gente teve aí com o Gabriel Carneiro, autoconhecimento, né? E eu acho que hoje a gente está vivendo não só autoconhecimento, mas o auto-reconhecimento, né? No sentido de ter que conhecer novamente, porque nós, enquanto estávamos em outra era, éramos outras pessoas. Hoje, com a quantidade de coisas que a gente tem, mídia social, essa urgência de tudo, né? Essa alta exposição, a gente acaba praticamente se tornando outras pessoas, né? Então, acho que a gente está aprendendo a lidar com tudo ainda. A gente tem o autoconhecimento enquanto pessoas, mas a gente também tem o autoconhecimento enquanto grupos, né? Então, as pessoas estão mudando e com isso os grupos estão mudando e a gente precisa conseguir se adaptar a tudo isso. Depois o Marlon Dumas veio, falou sobre Process Mining, né? Tecnologias aí super de ponta, super interessantes, que trazem disrupções aí inimagináveis, né? O Gart falou do processo pelo processo, da tecnologia pela tecnologia, que não adianta ter, né, se não tem resultado. Acho que mesmo a experiência pela experiência não funciona, porque a experiência de hoje, boa de hoje, não vai ser experiência boa de amanhã, né? Hoje está todo mundo digital, amanhã não vai estar, ontem não estava, né? Então você prepara uma experiência para um contexto e amanhã já é um contexto totalmente diferente. Então isso tudo aí é de difícil absorção pelos negócios, né? Todo mundo aí sofrendo isso tudo, mas é necessário. Rafael Bortolini falou dos nativos digitais, então a galera que vem, que já tem todo um conhecimento diferente, toda uma estrutura para lidar com as coisas de forma diferente, né? Ele falou do diferencial, né, que está na aplicação da tecnologia, porque o produzir tecnologia, digamos assim, está muito facilitado, por isso está muito distribuído, né? A Lucinéia trouxe aí para a gente o quanto o conhecimento, que a gente tem deixado um pouco de lado, né? Mas o quanto o conhecimento é importante na gestão por processos, em tantos outros temas, né? Que a gente às vezes vê superficialmente, já quer sair quebrando o muro, né? Destruindo parede, né? Então, é importante você saber o que você está fazendo. A Kelly também trouxe aí ótimos insights, né, da questão da praticidade, da velocidade de implementação e resultado, né? Então, é difícil, como ela falou, né? É difícil segurar alguma coisa quando traz tanto resultado. Mas e as pessoas? Mas e não sei o quê? Mas e o que eu vou fazer? Mas e se eu não estou acompanhando o movimento? Não dá para pensar muito, não dá para ficar nadando contra a maré. Uma coisa vai vir e a gente tem que se virar, né? Falou das redes, das squads aí, né, para troca de conhecimento, também é uma coisa fundamental. Então, assim, eu acho que a minha ideia é conseguir trazer uma forma de lidar com tudo isso dentro de uma estrutura que me permita ter uma ordem, uma organização e que me permita ir para frente, né? Olha que interessante aqui, né? A palavra que mais saiu na nossa nuvem de palavras aqui foi comunicação. Não imaginava que seria isso, achei bem interessante que tenha sido comunicação, cultura, engajamento. Achei bem interessante que nas palavras principais, nenhuma delas foi tecnologia, me surpreendeu positivamente. A gestão, transparência, segurança da informação, LGPD está aí, né? Orçamento, priorização de demandas, engajamento, confiança. Interessante, bem, vocês podem até ver. Eu gosto dessa dinâmica aqui de nuvem de palavras, porque ela é mais inesperada, né? Então, você não sabe o que vai vir. Às vezes vem coisa boa, às vezes vem coisa ruim. Já passei por isso também. Mas o ruim é ruim, às vezes, de ouvir, de ver, né? Mas sempre é bom no sentido de te dar um feedback. Direção aqui ganhando um destaque, o afastamento por conta da Covid, né? Cooperação, bacana. 42 pessoas já responderam, né? Vou passar aqui de slide. Eu acho que já deu uma boa ideia do que o pessoal está sentindo em termos de desafios
né, para alinhamento estratégico. Comunicação, acho que, de fato, é uma das principais, e é muito o que a gente vai abordar. Então, vamos ficar neste slide, vamos ficar nisso aqui. Gostei bastante, bastante variada, a gente pegando todas as palavras aqui, a gente vê o quanto, a variedade de palavras, né, e o quão poucas foram as palavras que saíram várias vezes, né, que são essas que ficam em destaque. Então, é uma dinâmica que eu gosto bastante. Vou passar para o próximo aqui. O pessoal que quiser continuar respondendo, vai respondendo. Quem puder já passar para o próximo, passa para o próximo e começa a responder. A ideia dessa próxima atividadezinha aqui é a gente dizer em que temas temos as maiores defasagens e desafios para esse alinhamento e execução. O que mais urge, o que mais é importante e o que mais a gente está escorregando, né? Nesse caso aqui não é uma votação, a gente vai ordenar esses 6 temas. Eu mesmo não saberia, talvez, dizer o que eu acho mais importante, classificar um primeiro, um segundo, um terceiro, um quarto, mas estou jogando esse desafio para vocês aí de conseguirem elencar, conseguir ranquear o que vocês acham mais importante ou não, né? Cultura social organizacional já saiu aqui em primeiro. Até fiz questão de colocar o social, porque, como eu falei, né, tudo que a gente está vivendo está trazendo muita transformação social, muitas opiniões muito opostas, né? A gente viu aí, não sei quem acompanhou, opa, a cultura caiu um pouquinho. A gente acompanhou aí, não sei se a decisão já está final ou se foi algum parecer, mas a gente tem aí a questão dos transportes, né, do Uber aí, dos meios de transporte que a gente tem por aplicativo, né, de ter que registrar os seus motoristas e tal, e muita gente extremamente contra, muita gente extremamente a favor, a galera às vezes até fica meio chateada um com o outro, fala, não, mas eu sou a favor, a empresa tá usando essas pessoas, tá ganhando dinheiro com essas pessoas, ela tem que cuidar de uma forma diferente. Aí outros falam, não, você não entende nada disso, isso aí é autonomia, né? Enfim, a gente está com muitas reviravoltas aí. Então, cultura social e organizacional, voltando aqui para o primeiro lugar, acho que uma coisa que é um desafio mesmo. Estrutura, preparação e engajamento das pessoas, estrutura, né, de gestão de estratégia, processo, projeto e tudo mais, brigando aqui pelo segundo e o terceiro lugar. Eu acho que a preparação e engajamento tem muito a ver, inclusive, com a comunicação, né? Que saiu ali no outro slide. Então, eu acho que faz total sentido ela estar aqui em segundo lugar. A estrutura de gestão, estratégia e tudo mais, terceiro lugar, me surpreende também. Entendimento e adaptação para novos modelos de negócio, quarto lugar. Quinto lugar, conhecimento e uso de tecnologia base. E em sexto, conhecimento e uso de tecnologias emergentes e disruptivas. O que também me surpreende, mas acho até que positivamente, né? A gente vê aí o desafio ainda de lidar com a tecnologia base, né? Aí o RP, os RPs, os CRMs, o ECM, né? O BPMS, como já dito até durante o dia, já não ainda, a adoção ainda está em andamento, né? Não é uma coisa tão comum ainda, mas pelo tempo quase a gente já pode dizer que é uma tecnologia base, né? Mas o conhecimento e o uso das tecnologias emergentes, disruptivas, que é o que mais se discute hoje, ficou em sexto, né? Achei interessante essa questão aqui. Então, só revisando, cultura, preparação e engajamento das pessoas, que eu acho que, de fato, são as duas coisas que mais vão ser trabalhadas no que eu vou trazer. Estrutura de gestão, tal, interessante, né? Até num público que está, ainda bem que está aqui em cima, né? Se ficasse lá para baixo, talvez fosse um pouco preocupante. Entendimento de novos modelos de negócio e, por último, as duas tecnologias. Bacana. Então, eu acho que a gente está aqui com 28 respostas. Até eu estou no meu ambiente de trabalho aqui, então está tocando ramal, mas, por favor, não reparem. Novo normal, né?
Às vezes a gente está trabalhando e está de casa e tem as interrupções. Nesse caso, eu poderia estar em casa, mas estou no trabalho e ter as interrupções do trabalho. Mas, enfim. Então, bacana, 28 pessoas já responderam. Vou finalizar por aqui também, para a gente poder dar andamento, mas eu acho que já foi bem representativa em termos do que a gente vai abordar e de como a gente pode abordar a apresentação em si. Deixa eu passar aqui para a apresentação em si agora. Eu estou compartilhando a minha tela ou estava compartilhando a janela? Está aparecendo aí a apresentação? Alguém pode me responder? Ainda está no mentir. Tá, então eu compartilhei só a janela. Share screen. Beleza, agora sim, né? Agora foi. Tá, beleza. Então vamos lá. Ok. Novamente agradecendo a BPMP, né, Rio Grande do Sul. Nosso tema. Aqui tinha preparado um slidezinho para fazer a orientação do Mentimeter, mas como dei uma acelerada aqui, não precisamos mais dele. E agora falando do nosso ambiente atual, né? Vou passar rapidinho também, eu acho que boa parte desses cases vocês já vão ter ouvido falar em algum momento, já vão ter visto em algum lugar. Mas a gente tem aí dentro dessa questão aí da remodelagem de negócios, né? A gente tem questões como a loja sem atendentes da Amazon Go. Então, não tem ninguém orientando os clientes, não tem ninguém vendo o que está sendo pego ou não, cobrando, né? Vendo se ninguém está levando o que não tinha que levar, dando explicações sobre o produto, né? E como que isso é possibilitado? Isso é possibilitado através de tecnologia, né? A questão lá do computer vision, que verifica, você tira uma coisa da prateleira, ele já viu que você tirou, já coloca no seu carrinho de compra, né? Um carrinho de compra como se fosse o carrinho de compra do mundo digital. Então, no primeiro momento que o digital começou a expandir, a gente via muito, obviamente, o físico sendo reproduzido no digital, né? Então, o carrinho de compras que era físico foi adaptado para o mundo digital. E hoje a gente tem praticamente o mundo digital sendo adaptado para o físico, né? Aquele carrinho de compras, que é o carrinho de compras que fica no cantinho do site, virou o carrinho de compras nas lojas físicas. Então, a pessoa pega um produto, já está ali no carrinho virtual. Se a pessoa devolve o produto, né, nessa lógica aí da Amazon Go, se ela devolve o produto na prateleira, a própria tecnologia que está ali através das câmeras já tira o produto do carrinho de compras. E assim sucessivamente até a pessoa sair da loja. Saiu da loja, fecha o carrinho de compras, está tudo no cartão de crédito, né? Então, essa é uma tecnologia que já está aí disponível. A gente tem também essa indagação, né, esse questionamento já quase clássico aí dentro dos eventos ou dentro das discussões sobre inteligência artificial, né, que são os advogados que em parte já são substituídos pela tecnologia, pela inteligência artificial, né? Tem essa matéria da Forbes perguntando se eles vão estar fora do jogo, né, se a tecnologia vai tirar eles do jogo. É muito discutível, obviamente, mas é engraçado que essa matéria fala até com todas as letras, né? Ele perguntou o que é a legislação, se não praticamente um código ali, né? Um algoritmo. Se acontecer isso, faça assim, se acontecer aquilo, faça assado, né? Então, é praticamente um algoritmo e como algoritmo é melhor interpretado pela tecnologia do que por nós mesmos, né? Que temos toda a carga emocional aí, uma falha de interpretação, um desconhecimento de uma cláusula específica, né? Então, é uma indagação bastante importante. Com 5G aí também no auge da discussão, né? Tem essa matéria aqui do Olhar Digital, que falava de como o 5G poderia permitir cirurgias à distância. A gente sabe que a tecnologia já está toda aí, né? Você conseguir fazer uma operação física de um lado e reproduzir do outro já não é novidade, a robótica já não é novidade, né?
a interação à distância já não é novidade. Obviamente, a gente só precisa de uma internet muito robusta, porque ela não pode cair no meio de uma cirurgia, né? Não dá para o paciente estar lá aberto, de repente, putz, caiu a conexão, não vou poder mais operar, né? Então, tem outras questões envolvidas, mas é uma realidade que está chegando aí. Aqui também um slidezinho sobre a indústria da automação de veículos, né? Da automação aí na direção. Então, a gente pensa, quem que está trabalhando com automação na locomoção? É a Tesla, é a Uber, é a Apple, né? É o Google. Mas existe todo um ecossistema, como a gente pode ver aqui, que está trabalhando em prol disso, né? Que está buscando que essa autonomia seja possibilitada. Então, também é uma série de coisas que como a gente viu ali no Mentimeter, né? As tecnologias emergentes, as tecnologias disruptivas, e a gente vê o quanto de coisa tem de tecnologia só aqui na questão da automação dos veículos. E ainda assim, lá na nossa pesquisa foi o último item, né? O que é bastante interessante. Mas mostra o quanto antes de a gente chegar nesse nível de refinamento, a gente ainda tem mato alto para cortar, né? Mas, enfim, é uma realidade que não é futurista, né? Já está aí. Pode não ser para todas as organizações, mas já está aí. Outra notícia bastante interessante, não à toa super interessante, né? São os órgãos impressos em 3D, que poderão ser usados por humanos em breve. Já feito a partir não de material sintético, né, de, sei lá, borracha, plástico, imitando um órgão humano, mas já sendo possível produzir com tecido artificial, mas com a mesma composição dos nossos órgãos naturais, né, da pele, dos órgãos, para que possa ser feito o transplante, coisas do gênero, né, para que a gente possa, em muitos casos, o pessoal até fala, né, da possível criação de super-humanos, que traria consequências diversas, né? Por isso que eu também falo que não é uma questão só tecnológica, mas muito cultural, muito social, né? Então, já é uma realidade muito próxima a gente conseguir fazer transplante de órgãos. Já tem órgãos feitos pela tecnologia, mas não com tecido humano, que são feitos em impressora 3D, mas não com tecido humano, e coisas que são com tecido humano, mas ainda não estão no nível de realmente ser usado para fazer transplantes, principalmente em larga escala aí, mas já é uma coisa que está por vir, já é uma coisa bastante próxima. O Mark Zuckerberg veio aí com o metaverso, que também tá uma polêmica, né? Alguns até um pouco mais distraídos, talvez, possamos dizer assim. Não, mas o que tem? Mudou de Facebook para metaverso, tanto faz, qual que é a importância disso, né? Mas isso é parte de um plano maior do Zuckerberg, né? De fundir o físico com o digital. Então, é importante, sim, a gente ficar de olho nessa iniciativa, ainda mais com as questões atuais de LGPD, né? Então, a gente tem nesse cenário, né, as interações digitais, como a gente viu lá na Amazon Go, as decisões digitais, em decisões não só, se tiver uma compra acima de 100 mil reais, precisa avisar o diretor. Isso é uma decisão, mas é uma decisão simples, né? Mas a gente está vendo aí decisões mais complexas sendo tomadas através de inteligência artificial e outros recursos, as intervenções digitais, né, a locomoção digital, o ser humano digital, né, porque como é possibilitada a impressão 3D de um órgão humano, né? É um ser humano transformado no digital, né? A sua digitalização está ali disponível para que você, através de bits e bytes, consiga fazer uma impressão realista e perfeita de uma parte do ser humano, né? E aí o Zuckerberg tentando trazer a vida inteira para dentro do mundo digital e, obviamente, com uma série de implicações, né? Então, tudo isso reflete muito no que alguns já vêm chamando de gêmeos digitais, né? Ou seja, a reprodução digital do mundo físico. Tudo que eu estou fazendo aqui
já existe um eu digital que está sendo monitorado, né? Então, essa é a nossa nova realidade e é o que o Zuckerberg quer trazer com os gêmeos digital, com o metaverso, né? É até uma coisa, eu costumo brincar, até uma coisa muito parecida com o mapa do Maroto, do Harry Potter, né? Para quem acompanha aí, acompanha os filmes. Então, tudo que a gente faz, tem alguém espiando, e até no Harry Potter, né? O mapa do Maroto dava um poder para a pessoa que, por isso, ele era considerado perigoso, né? E estamos com ele aí na prática, na realidade, hoje em dia, e muitas vezes a gente nem se dá conta, nem para pensar, né? Mas é a nossa realidade atual. E aí, acabando tudo que tem na Terra para explorar, vemos aí o Elon Musk, Jeff Bezos, Richard Branson disputando uma corrida espacial, né? Então, já que tudo na Terra está acabando para explorar, vamos explorar no universo, né? Vamos procurar outras coisas fora da Terra, né? Enfim, mas é o mundo que a gente está vivendo, né? Novamente, estou passando bem rapidinho para não estourar muito o nosso horário. Mas trazendo um pouquinho de conceito, né? Então, o que está acontecendo? Né? A gente está muito nessa confusão, por quê? Por conta da indústria 4.0, né? Da quarta revolução industrial. Que, segundo o Klaus Schwab, e eu gosto de trazer essas coisas, porque, obviamente, não está tão aprofundado, né? Quanto foi trazido ali na palestra sobre a linguagem natural e tal, mas um mínimo de fundamentação eu acho interessante a gente ter para saber do que a gente está falando, né? Então, a gente fala muito de indústria 4.0, indústria 4.0, quarta revolução industrial, muitas vezes a gente nem sabe de onde veio, o que significa, né? É só realmente repetindo jargões. Então, a indústria 4.0, né, que foi aí altamente disseminada pelo Klaus Schwab, foi divulgada na Feira de Hanover, né, para um público mais limitado, a partir de pesquisas do governo alemão. E aí o Klaus Schwab publicou o livro Quarta Revolução Industrial, né, e deu um boom nesse tema aí de indústria 4.0. E ele fala que o que demonstra que estamos dentro de uma nova revolução industrial, é ou não uma nova revolução industrial, acho que é só a história que vai poder dizer, mas a motivação dele para chamar o que estamos vivendo de uma nova revolução industrial, segundo ele, é a velocidade em que as coisas estão acontecendo, a profundidade do impacto, né, dessas coisas, ou a profundidade do que pode ser feito, do que está acontecendo, né, gerando um impacto. Então, essa combinação de velocidade com profundidade e impacto, todos eles muito aumentados, né, é o que faz com que a gente possa dizer que estamos vivendo uma nova revolução industrial. E ele fala que, aliado a isso, nós temos a interação entre o físico, o digital, como a gente veio vendo, e o biológico, né? Então, tudo isso muito misturado. Então, a gente tem, por exemplo, a tecnologia, como já foi visto aí, né? A tecnologia nos auxiliando a ter um aprimoramento ou até um prolongamento da utilidade do nosso corpo biológico e também o nosso corpo biológico interagindo com a tecnologia, né? A gente tem os dois caminhos, né? E isso é o que faz com que estejamos na indústria 4.0. Outra fundamentação que eu acho importante é uma definição do David Rogers sobre o que é a transformação digital, né? Que seria a transformação dentro desse âmbito digital que a gente está discutindo, dentro desses tópicos que estão listados aqui. Então, clientes, a forma como lidamos com clientes, a forma como interagimos com os clientes, a forma como entendemos os clientes está sendo transformada, né? O que já foi bastante falado aí até pelo próprio Gart, né? Que fala bastante da experiência do cliente e tudo mais. A competição, hoje a gente tem muita competição, mas tem muita cooperação, tanto que muitos já chamam o momento atual de coopetição. Se formos ver, né, todo mundo que está aqui no evento, ou que vai nas lives, ou que conversa, ou que vai nos grupos e ajuda os outros,
boa parte das vezes são competidores em alguns momentos, né? Hoje estamos todos aqui em prol do BPM, da gestão por processos, do conhecimento, do ecossistema, mas em determinados momentos poderemos estar competindo pelo mesmo cliente. Mas isso não significa que a gente tem que ser inimigo, né? Que era uma realidade forte antes. Hoje em dia já nem tanto, e a ideia é que seja cada vez menos, né? Então, você apoiar os seus competidores que as pessoas que são seus competidores em determinado momento pode te dar até mais possibilidade de ter novos clientes ou parcerias para atender clientes do que realmente você fazer uma competição no que a gente chama aí mais de capitalismo selvagem, né? Que te acaba te tornando uma pessoa, uma organização isolada e que vai perder mercado, né? Aí dados, acho que nem preciso falar, né, da importância deles. A inovação, então a forma de inovar, o que é uma inovação, a profundidade, a velocidade e o impacto da inovação precisam ser renovados. E o valor que a gente oferece, porque como já foi falado, inovação por inovação, qual que é o propósito, né? Tecnologia por tecnologia, se não der resultado, não valeu de nada, né? Então a gente precisa ter o valor das ações. E como que a gente lida com tudo isso? E agora sim, terminamos o contexto. O contexto é praticamente metade da palestra, né? Mas eu acho que é importante para a gente entender com o que a gente está lidando. Mas como que a gente vai lidar com tudo isso, né? Até vou fazer aqui Vou abrir aqui o chat, eu não sei se vocês vão ver o chat aqui também ou não, mas não vou colocar um outro Mentimeter, principalmente porque teria que abrir uma outra apresentação, porque o Mentimeter, infelizmente, só aceita 2 interações desse tipo aí que a gente fez por apresentação, né? Então, mas se vocês puderem colocar aqui no chat o que vocês acham que mais pode ajudar a gente a lidar com tudo isso, eu peço que vocês coloquem aí alguns pensamentos de vocês, algumas conclusões de vocês, algumas opiniões de vocês sobre o que pode resolver, como que a gente faz para conseguir abraçar tudo isso, fazer com que as nossas organizações gerem resultado. Ajuda muito. O Fábio Americano sempre socorre muito nessas horas, sempre o primeiro a falar alguma coisa, alguma coisa. Compartilhamento de conhecimento, integração, engajamento das pessoas com valores. Vocês estão, mesmo a palestra em andamento, seja desde o começo, uma boa comunicação. Pô, tô feliz aqui com as perseverança paciente, redes de competição, equipes multidisciplinares. O Ayrton Caetano por aqui também. Equipes multidisciplinares. É isso aí. Depois eu dou uma voltada no chat, mas transparência é importante. E é muito o que a gente vai abordar aqui, coragem, também é um pouco do que a gente vai abordar. Bom, então, uma das coisas que mais tem feito com que empresas se diferenciem, por exemplo, o Google, é conseguir trabalhar num ambiente distribuído. Então, muito do que foi falado aí, deixa eu voltar aqui no chat, muito do que foi falado, que estou respondendo errado aqui, a transparência, né, o engajamento, a multidisciplinaridade, as redes, comunicação, né, tudo isso, ela é muito possibilitada e também possibilita muito o trabalho distribuído. Então, antigamente, a gente tinha muito a centralização, né? Então, o chefe é aquele que idealiza, é aquele que tem a visão, é aquele que sabe onde que a gente tem que ir, e ele distribui as ordens e as pessoas cumprem as ordens. Com o tempo e com o dinamismo do negócio, o tamanho das organizações, isso foi começando a ficar meio impossível, né? Então, a coisa começou a ficar descentralizada, ou seja, o chefe maior vai criar subchefes ali que vão ter um nível de autonomia e vão conseguir controlar grupos menores de pessoas, trazendo mais inovação, trazendo mais dinamismo.
Mas as empresas que hoje inovam mais e trazem mais resultados são as que estão trabalhando com uma estrutura distribuída. Ou seja, logicamente que o dono da empresa é o dono da empresa, né? Mas em termos de decisão técnica, em termos de caminhos de negócio, em termos de ação, muitas vezes, ou até para os bons líderes, todas as vezes, a opinião de quem está na ponta vai ser mais importante do que a dele mesmo. Por quê? Porque ele tem que pensar em gestão, ele tem que pensar em estratégia. Se a tecnologia A é mais importante ou a tecnologia B é mais importante, se ele sabe, ele está fazendo alguma coisa errada, porque ele está vendo o que não deveria estar vendo. Então, que é o que? A microgestão. Então, quem consegue distribuir o conhecimento e distribuir a responsabilidade pelo negócio, como foi falado aí no chat, né? Consegue resultados melhores. E até, como diz o próprio Management 3.0, e eu concordo muito, a gestão é importante demais para ser deixada apenas na mão dos gestores. O que isso significa? Descentralização, distribuição, certo? A cultura Spotify, aqui mais um vídeo recomendado, quem não viu ainda, busquem aí, cultura Spotify. A cultura Spotify fala dessa grade de alinhamento e autonomia. Então, nas organizações mais tradicionais zonas ali, que geralmente você não tinha muita autonomia, às vezes não tinha muito alinhamento, às vezes sim, né? Porque o dono manda, você obedece, você tem alinhamento. Mas às vezes não, às vezes o dono estava muito longe, demorava muito para a ordem chegar nas pessoas, né? Então você não tinha alinhamento nem autonomia, então ficavam as pessoas ali apáticas, né? O que eu vou fazer? Eu não sei não sei o que é para fazer, eu não sei onde eu tenho que ir, eu não sei qual é o caminho, ninguém me fala nada, eu vou ficar aqui parado, né? E aí a gente tem, como eu falei, né, o alto grau de alinhamento, o chefe ali falando, né, eu quero atravessar o rio, então construam uma ponte, uma ordem bem clara, né? Então as pessoas vão e constroem a ponte. Ok, pelo menos o trabalho saiu, né? Mas a gente só tem ali o alinhamento, não tem autonomia. Por outro lado, e eu acho que nas empresas mais tradicionais isso ainda perdura muito, mas nas organizações mais novas isso está acabando por imperar, a gente tem aqui uma alta autonomia, mas sem alinhamento. Por quê? Porque o alinhamento exige tudo isso que foi falado durante todo o evento, né? Autoconhecimento, a liderança, a visão de tecnologia, né? Exige uma série de questões para que as pessoas possam trabalhar conjuntamente. Então, quando você tem muito, até a questão do conhecimento, né, a superficialidade, então as pessoas ficam, putz, eu posso fazer o que eu quiser, eu tenho cerveja na geladeira e eu posso tomar durante o dia e tal, e eu tenho propósito bonito. Mas, às vezes, a superficialidade faz com que a gente não tenha alinhamento. E a autonomia leva a pessoas felizes, mas que não sabem para onde estão indo. Então, aqui no caso, a gente tem, né, o chefe falando, eu desejo que alguém eu espero que alguém esteja trabalhando para resolver o problema do rio. Quem não sei, que problema não sei, como não sei, mas vamos lá, vamos ficar felizes e vamos fazer, né? Então, muita autonomia e pouco alinhamento. Sim, que a estrutura ideal seria o quê? Muito alinhamento e muita autonomia. Então, a gente precisa cruzar o rio. Descubram como. Aí é a questão do líder delegando, né? Olha, não sei qual é a melhor solução, sou humilde para dizer que não sou eu que vou te dar essa resposta, nem a minha resposta certamente não vai ser a melhor. Vocês são os caras que sabem tecnicamente isso, vocês são os caras que estudam isso. Então vai lá e faz, né? Então esse é o melhor cenário. Mas como que a gente chega nesse melhor cenário, né? Uma das formas que eu esbarrei aí, que achei mais interessante para abordar esse tema, são os OKRs, né? É o OKR. OKR que é o quê? Objetivo e resultado-chave, né? Objective and Key Result. Que é um nome muito simples e que eu acho que por isso ele é muito bom, porque gerou muito engajamento, mas ele também é um tanto ruim, porque ele cria uma sensação de simplicidade, de simplismo.
né? Então, bom, se o OKR é objetivo e resultado-chave, então se eu definir um objetivo e os resultados-chave, eu estou praticando OKR. E eu sou moderno e tudo vai dar certo, né? Tiver muita organização pensando dessa forma. Quando não é. Isso aqui é apenas o começo de tudo, né? Para que a gente tenha um alvo para mirar, para que a gente tenha foco no alcance do resultado e para que a gente tenha a possibilidade de iterações com tempos menores, né? Não fazer um planejamento anual e depois você ficar executando aquele planejamento monoliticamente durante todo o ano, né? Então, o OKR tem essas características. Até uma questão importante é que muitas organizações acabam usando o OKR, mas ainda com uma mentalidade de qualquer outro método anterior, né? Mas a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. E para quem acha que o OKR é de agora, o OKR começou a ser idealizado em 1954, com Peter Drucker, né, considerado o pai da teoria da administração, e que criou o conceito de gestão por objetivos, MBO, né? Management by Objectives. Não sei se o meu inglês está bom ou não, mas enfim. Então, em 54, ele já estava falando disso. Em 70, o Andrew Grove, então presidente da Intel, idealizou o OKR com esse nome, com uma estrutura já muito próxima do que temos hoje, né, que dizia onde eles queriam chegar, dizia como eles sabem, né, que seria o objetivo, como eles sabem se está chegando ou não, que seriam os resultados-chave. No final dos anos 90, o John Doerr, que tinha trabalhado aqui na Intel, né, do passo anterior, durante a implantação do OKR, apresenta a metodologia à Google. Aí o Google se tornou o Google, né, e logicamente que o OKR foi junto e deu esse boom. Mas ele já vinha sendo trabalhado desde 54. Aí, atualmente, as grandes empresas todas ali do Vale do Silício estão usando o OKR, né? Por quê? Porque ele traz resultados. Certo? Então, mas por que então, se desde 54 isso vinha sendo idealizado, por que antes não tinha o bom que tem hoje, né? Eu acredito que muito, porque não existe nada mais poderoso do que uma ideia cujo tempo chegou. Ou seja, né, lá na época de Peter Drucker, não, mas a gente tem que esquecer as tarefas, a gente tem que deixar de ser tarefeiro, de ficar no comando e controle, chefe centralizador, a gente tem que distribuir as decisões, a gente tem que entender o objetivo e as ações têm que ser simplesmente consequências dele. A gente não pode ficar pensando na consequência como a primeira etapa do nosso trabalho, né? A primeira etapa é o objetivo. Mas na época, as coisas não eram tão dinâmicas quanto são hoje, o comando e controle era muito forte, então o pessoal olhou e falou, isso aí não funciona não, eu mando, eu sou o chefe, as pessoas têm que obedecer, o pessoal folgado, se eu falar para eles fazerem conforme a cabeça dele, o negócio não vai sair, né? E até pelo nível de maturidade profissional das pessoas na época, né? A gente via os tempos, as coisas ainda se formando, né? O conhecimento se formando em termos de administração, gestão, processo, tudo mais. Então, hoje nós realmente precisamos da gestão por objetivos. Então, o tempo do OKR chegou. Né? E o que é o OKR? O OKR é a definição de objetivos e resultados-chave. O objetivo tem que ser um objetivo, em primeiro lugar, né? Um objetivo que a gente vai revisitar trimestralmente, não anualmente. Tem que ser um objetivo grandioso, tem que ser um objetivo que as pessoas queiram alcançar. Obviamente, você pode ter objetivos ali secundários, mas você precisa ter objetivos centrais que sejam cativantes, que as pessoas queiram alcançar. E fala, cara, putz, olha, eu quero entrar nessa empresa porque olha o objetivo deles. O objetivo deles é muito interessante, está muito alinhado com o meu propósito profissional, meu propósito de vida. Quero estar lá, quero fazer acontecer. Então, isso é o objetivo. E os resultados-chave, como que eu faço para que isso aconteça? E tem que ser uma coisa matemática, né? Eu provo que o objetivo foi atingido através desta fórmula aqui. Então, quais são os meus resultados? Eu quero ter tanto de clientes a mais, tantos por cento de crescimento de clientes num período de 3 meses, né? A definição clássica ali do
do resultado-chave, né? De como eu elaboro um indicador, né? Aliás, uma meta para um indicador, né? Então, definidos aí o objetivo grandioso, os resultados-chave de como que eu atinjo esses objetivos, isso ainda ali na parte mais estratégica, né? Na alta direção, no fundador, no CEO. Né? Isso precisa ser depois desdobrado para os demais níveis da organização. E isso é feito como? Não é feito, olha, esse é meu objetivo, então, se esse é o meu, então o seu é esse. Você vai ter que cumprir e até o mês que vem você tem que ter conseguido aumentar os nossos, por exemplo, as nossas mídias sociais em X%. Ah, mas eu não acho que dá, porque não tem investimento, porque a gente não tem essa maturidade. Ah, não importa, esse é meu objetivo, essa é a minha métrica, e você vai ter que cumprir, né? Você vai ter engajamento? Obviamente que não vai. Então, os objetivos e os resultados-chave de cada subgrupo têm que ser elaborados, obviamente, de forma colaborativa. Então, o líder fala, olha, pensamos nisso, isso vai ser acordado com os colaboradores, é possível, não é possível? Pô, legal, então é possível, todo mundo achou interessante, então vamos alcançar, como que eu posso contribuir para isso? Né? Então, cada uma das áreas, ou agrupamentos, departamentos, seja lá como você for trabalhar essa questão, vai definir, com base nos objetivos e resultados-chave estratégicos, os seus próprios objetivos e resultados-chave. De forma que cada pessoa ali, cada folha nessa árvore, saiba exatamente para onde tem que ir. E é para onde tem que ir, não é o que fazer. O que fazer, ela vai definir a partir desse conhecimento de qual é o meu objetivo, qual é o meu resultado-chave. Então, para alcançar isso, eu acredito que o trabalho tem que ser feito desta forma. E se eu estou definindo, obviamente, eu tenho responsabilidade sobre isso, né? Eu vou me sentir responsável por isso, né? Vai haver uma corresponsabilidade, né? Agora, óbvio, se o seu chefe fala, olha, você tem que alcançar isso. Fala, não, eu acho que não dá. Fala, não me importa, você vai ter que conseguir. Você não vai nem tentar, obviamente. Talvez até você conseguisse se ele não tivesse mandado. Mas como ele falou e não te deu opção, você fala, não vou conseguir mesmo, então já nem vou tentar. Né? Então, o objetivo e o resultado-chave tem que ser trabalhado nessa estrutura. Senão, não dá certo. Que é o que muita gente anda fazendo, né? Então, aqui, eu vi essa tirinha do Dilbert, achei, assim, muito semelhante a muita coisa que vem acontecendo, né? Então, o chefe fala que a gente precisa trazer, a gente precisa fomentar a cultura das startups, né? Porque a gente precisa a gente precisa de uma cultura direcionada pela inovação. Ah, vai o Dilbert, né? Então, nós precisamos poder nos vestir casualmente, a gente precisa trabalhar em horários flexíveis, a gente precisa sentir que o nosso trabalho é valorizado e a gente precisa de ter equidade na organização. Né? Obviamente, você tem que é um ambiente de inovação, você tem que ter as contrapartidas. Né? Aí o chefe vira para ele e pergunta, tá, então qual seria o nome da cultura, que não é startup, onde as pessoas trabalham duro, mas elas não têm nada disso que você mencionou, ou seja, eu não quero abrir mão de nada, não quero mudar nada do meu lado. Eu só quero que do outro lado tenha mais produtividade. E muita gente tem trabalhado o OKR dessa forma, né? A gestão define, e muitas vezes nem muda a estrutura de trabalho do dia a dia, e o OKR é feito para direcionar a estrutura de trabalho do dia a dia, não é para fazer trabalho extra, mas muita gente define os objetivos e fala, bom, você executa o seu trabalho como sempre executou, nas 8 horas do dia, na melhor das hipóteses, para quem não faz 10, 12 horas, e nas suas horas vagas, você tem que atingir esses objetivos aqui, senão ninguém ganha bônus. Né? E trabalha o OKR dessa forma. Porque, obviamente, se é para trabalhar dessa forma, é a forma como sempre foi. Não precisava ter OKR, né? Então, não é a forma certa de se trabalhar. Então, como que a gente, trazendo aí, né, o tema BPM, gestão por processo, né? Como que a gente trabalha isso dentro da gestão por processo? Então, a gente tem ali a estratégia, que vai ter os objetivos estratégicos, os resultados-chave estratégicos, e que eles vão ter que perpassar, eles vão ter que ser diluídos em todos os processos.
processos primários, de suporte, de gestão, de gerenciamento, né? Mas eles vão ter que estar ali intrínsecos em cada área funcional, né? Cada silo, cada divisão, seja lá como for. E também vai ter que estar presente no processo como processo ponta a ponta, né? Então, isso aí tem que estar diluído e tem que ser dinamizado através de projetos. Projetos que vão ter que trazer para os processos o dinamismo, os ganhos, as mudanças, que levem eles mais próximo do que a estratégia pede através dos objetivos e dos resultados-chave. Ou seja, muitas vezes as pessoas perguntam, eu posso então, será que eu vou melhorar o meu processo se eu colocar para o meu processo objetivo e resultado-chave? Não. Ou pior, né? Então, quando eu for fazer um projeto, quando eu for executar um projeto, quando eu for selecionar um projeto, eu coloco para esse projeto objetivos e resultados-chave? Menos ainda. Por quê? Porque você não pode fazer com que a sua organização trabalhe para que os objetivos do processo sejam atingidos. Ou a sua organização trabalhe para que os objetivos do projeto sejam atingidos. É o contrário. Você tem que fazer com que os seus processos trabalhem para que os objetivos da organização sejam atendidos. Você precisa fazer com que os seus projetos trabalhem para que os resultados para o processo sejam atingidos e, com isso, atinjam os objetivos e os resultados-chave. Então, essa é a cadeia de distribuição para que você consiga trabalhar com o OKR e trazer essa distribuição, trazer essa descentralização, trazer essa inovação e fazer com que cada pessoa na organização seja um elemento de inovação, seja um elemento que pode mudar a história da empresa. Dentro do Google, por exemplo, né? O Gmail, ele foi o quê? Ele foi um projeto dentro de um programa do Google que eles deixam que a pessoa faça o que ela quiser em determinado tempo da semana. Faz o que você quiser, do jeito que você quiser, e se der certo, der certo. Se não der certo, tudo bem, é só para realmente a gente promover a inovação. E disso saiu o Gmail, que é um dos produtos mais importantes do Google. Então, quando você potencializa que cada folha da árvore seja um agente de inovação, de transformação, de obtenção de resultado, você potencializa a organização. Quando você centraliza, a centralização vira um gargalo, obviamente, né? Principalmente nessa efervescência que estamos vivendo. Então, é assim que a gente trabalha com o nosso processo de negócio, com nossa arquitetura organizacional, em prol dos resultados, em prol dos negócios, né? E dentro desse dinamismo que estamos vivendo com a transformação digital e que estamos vivendo neste momento presente com a pandemia, né? Por exemplo, quem tinha objetivos e resultados-chave antes da pandemia, entrou na pandemia e não revisou nada, com certeza está fazendo alguma coisa errada, né? Quem está com os mesmos processos está fazendo alguma coisa errada. Quem não trouxe nenhum projeto para resolver nada, está fazendo alguma coisa errada, né? Então, essa é a estrutura que a gente precisa trabalhar. E, basicamente, era isso. Não foi uma aula de OKR, mas eu queria trazer um insight do momento que a gente está vivendo e de um básico do OKR. Deixo aqui os meus canais para quem quiser entrar em contato, principalmente aí Instagram, que eu estou trabalhando muito para que ele seja disseminado. Todo dia tem conteúdo, então, por favor, sigam, renova.bpmu e BPM Talks, né? Também o próprio Christian já esteve lá, a própria Bruna já esteve lá, né? A Kelly. Então, todo mundo aí que puder entrar no canal BPM Talks e seguir, agradeceremos muito. E obrigado aí a todos. Acho que dentro do quanto eu comecei um pouquinho depois, está mais ou menos na hora, né? Fabião, muito obrigado, excelente palestra, fez uma conexão com tudo, acho que citou o OKR também, um tema bem moderno, eu não tinha aparecido ainda no nosso BPM Day. Consegue entrar no Q&A, eu acho que tem umas 5 perguntas lá em um comentário, a partir do Thiago Leitão, Thiago Richter, tem MM, Patrícia e Fábio. Escolher uma delas para responder, faz favor. É bem para baixo, tá? As últimas lá embaixo, dá para ver pelo horário ali. Uhum. A partir a partir das 5h30, Thiago Leitão, Thiago Richter, MM, Patrícia, Alessandra e Fábio Americano. Tem 5 ali, vê se tem alguma aqui.
Te agrada mais para responder? O Fábio Americano já ganhou o CBOC dele, né? Mas vamos ver, ele perguntou que é correto afirmar que a saída para o cenário ideal seria desenvolver verdadeiros líderes nas organizações? Cara, bem interessante. Na minha visão, a principal missão de um líder é deixar de ser necessário. Se ele é necessário, ele não está sendo um líder. Um bom líder Concordo muito. Bom, é que nem juiz de futebol. Se ele aparecer muito, tanto pelo certo quanto pelo errado, ele está fazendo alguma coisa errada. Quando você nem percebe que tinha juiz, aí ele fez certo. Esse, para mim, é o líder. Então, desenvolver líder? Sim. Não sei se é muito a minha visão, né, de, eu sou líder, então vou desenvolver líderes. Eu acho que é uma rede, é um ecossistema. A gente tem que fazer com que o ecossistema se sustente por si só, parar um pouco dessa paranoia de liderança. Essa é a minha visão, né, obviamente. Né? E a visão de quem trabalha com rede, com distribuição, né? E a segunda pergunta, então? Peraí, já deu o segunda answer. E última, para a gente ir para o quiz. Patrícia Alessandra, qual o principal diferencial do OKR em relação ao BSC? Eu iria escolher essa também. Tese, assim, você consegue usar o BSC, se bem direcionado, de uma forma semelhante ao OKR, né? A questão é que o BSC fala ali das vertentes que você tem que cuidar de cliente, processo interno, tal. Mas você pode até, com um bom conhecimento de toda essa coisa do OKR, você consegue executar de uma maneira parecida. Mas não são pressupostos. Então, acho que a principal diferença do OKR são os pressupostos da descentralização, de não ser tarefeiro, dos ciclos curtos, né? Então, essa é a principal diferença. Embora eles sejam semelhantes, o BSC também é uma coisa mais estratégica, vai ter um monte de coisa que você vai cuidar, e precisa ter, né, para ser estratégico. Agora, quando você fala de OKR, não, você tem que pensar em um trimestre e ter um objetivo claro que você vai pensar só nele e focar para atingir. Atingiu, beleza, vai para outro, né? O BSC já não é assim, é mais abrangente, é mais longo prazo, né? Após mais de 2 décadas de estrada, nosso software chegou à sua 8ª versão. Foram mais de 7.000 horas de empenho, tempo e energia dedicados. Um trabalho constante para oferecer aos nossos clientes o melhor da tecnologia para a governança corporativa. E para fazer tudo isso acontecer, contamos com um grande time que tem a inovação em suas veias. Nós somos Interact. Somos muitos. Somos diversos. Somos mais de 100 pessoas, 100 famílias, 100 vidas. Mulheres e homens de diferentes origens que se dedicam todos os dias a fazer da nossa empresa uma referência em soluções para a governança corporativa. Interact, uma empresa, mais de 100 corações.
Mudar é preciso. As pessoas mudam, o mundo muda e a SML também muda. Nossa jornada iniciou em 1995. Em 2016, passamos por um momento de fusão e transformação de modelo de negócio e cultura. Porém, o mundo mudou novamente e de forma acelerada. Impulsionados pelo novo contexto, precisamos ir além. SML Brasil agora é Ziv. Queremos descomplicar o complicado, trazer praticidade e fluidez, dar superpoderes a qualquer pessoa que queira facilitar a sua rotina de trabalho por meio de softwares low-code. Ser Ziv é ser pioneiro. Nossa experiência ainda continua a mesma. Continuamos sendo um time de experts que entrega soluções de valor para toda a sociedade. Ziv, uma nova marca, uma nova forma de trabalhar. Mesma autoridade de quem já mudou outras vezes. Mude você também. Se o dia a dia da sua empresa envolve muitas solicitações e troca de informações, a sua rotina deve ser muito cansativa. Ziv veio para acabar com a sua dor de cabeça. Uma plataforma moderna onde você encontrará tudo o que precisa em um único lugar. Temos mais de 400 fluxos de trabalho prontos, divididos pelos diversos departamentos da sua empresa. E tem mais! Você ainda pode adicionar à plataforma suas políticas, procedimentos, instruções, manuais e todo tipo de tutoriais. Centralizando a operação da sua empresa, não só você, mas seus colaboradores poderão executar tarefas de forma mais organizada, simples e fácil, melhorando a comunicação e evitando erros e retrabalhos. Venha conhecer mais sobre a nossa plataforma e descubra um jeito novo de ser mais produtivo. Solicite uma demonstração.